Estes são os reis da terra que os filhos de Israel derrotaram e de cujas terras se apossaram do outro lado do Jordão, na direção do leste, desde o ribeiro de Arnon até o monte Hermon e toda a planície do leste. Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom e dominava desde Aroé, que está à beira do vale de Arnon, e desde o meio do vale e a metade de Gileade, até o ribeiro de Jaboque, limite dos filhos de Amon, desde a campina até o mar de Quinerete, para o leste, e até o mar da campina, o mar salgado, para o leste. Pelo caminho de Bet-Gesimote, e desde o sul, abaixo das encostas do monte Pisga. Também derrotaram Og, rei de Bazã, um dos remanescentes dos Refaíns, que morava em Astarote e em Edrei. Ele dominava no monte Hermon, em Salca e em toda a Bazã, até a fronteira dos Jesuritas, e dos Macatitas, e metade de Gileade, até a fronteira de Seom, rei de Esbom. Moisés, servo do Senhor, e os filhos de Israel os derrotaram, e Moisés, servo do Senhor, deu esta terra como propriedade aos Rubenitas, aos Gaditas e à meia tribo de Manassés. Esses são os reis da terra de Josué e os filhos de Israel, derrotaram deste lado do Jordão, na direção do oeste, desde Baal-Gade, no vale do Líbano, até o monte Alaque, que sobe em Seir, e cuja terra Josué deu como propriedade às tribos de Israel, segundo as suas divisões, a saber, o que havia na região montanhosa, em Cefelá, na Arabá, nas descidas das águas do deserto e no Neguebe, onde estava o Eteu, o Amorreu, o Cananeu, o Ferezeu, o Eveu e o Jebuseu. O rei de Jericó, o rei de Ai, que está ao lado do rei de Betel, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Lax, o rei de Eglon, o rei de Gezer, o rei de Debi, o rei de Geder, o rei de Orma, o rei de Arade, o rei de Líbina, o rei de Adulão, o rei de Maquedá, o rei de Betel, o rei de Tapua, o rei de Éfer, o rei de Afeca, o rei de Lazaron, o rei de Madom, o rei de Azor, o rei de Siron-Meron, o rei de Axaf, o rei de Taanac, o rei de Megido, o rei de Quedes, o rei de Joquneão do Carmelo, o rei de Dó, o rei de Nafat em Nafate-Dó, o rei de Goim em Gilgal e o rei de Tirza, ao todo 31 reis. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós pedimos, Senhor, que a Tua palavra, ela mais uma vez salte aos nossos olhos nessa noite, para que possamos entender e ser edificados, Senhor, com esse relatório aqui. Nos é passado um relatório aqui, que nós possamos ser edificados com ele. É isso que nós pedimos e agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Meus irmãos, é interessante num cenário político que nós nos encontramos, e geralmente é assim, sempre quando um líder de oposição assume, esse é o refrão da política. Sempre quando um líder de direita sai e um de esquerda assume, ou vice-versa, o novo governo, ele tende sempre a menosprezar o que o governo anterior fez. Isso é normal, a gente já sabe. Se existe alguma conquista no governo anterior, ele não enfatiza. E se existe algum erro, ele exaustivamente enfatiza. Isso ocorreu quando Lula assumiu em 2002, quando ele derrota a FHC, o governo ali, né, que iria passar para outra pessoa, e isso aí vai
vai acontecer quando o Temer assume, ele vai detonar Dilma. Quando o Bolsonaro assume, ele detona Lula, Dilma, FHC e Temer, detona todo mundo. E agora é a vez de Lula detonar Bolsonaro. E se algum líder de direita assumir futuramente, ele vai detonar Lula e a história continua. Na política, ninguém deixa o legado de ninguém intacto. Sempre os erros são exaltados. Se eles são do mesmo partido, isso não acontece. Aí tudo bem, a outra pessoa fez um excelente governo e eu agora vou continuar esse governo da pessoa, mas se é de oposição, ela sempre faz um péssimo governo. Infelizmente, esse tipo de politicagem a gente encontra na igreja também. Algumas pessoas, quando assumem uma liderança, elas não estão muito preocupadas em assegurar ou deixar intacto o legado da pessoa que ela assumiu. Esse tipo de politicagem, infelizmente, acontece nas igrejas. Mas aqui, nós estamos numa situação completamente oposta a isso. Completamente oposta. Porque aqui, nós temos Josué, o povo de Israel e Deus mantendo intactos o legado das conquistas que foram feitas pelo próprio Deus por intermédio de Moisés, na liderança de Moisés. Sempre as conquistas feitas na liderança de Moisés, elas são constantemente lembradas aqui ao povo. Entendam, nós estamos aqui nos aproximando, na metade, estamos chegando, hoje a gente chega na metade do livro de Josué, são 24 capítulos, a gente está chegando no 12 e ainda vai expor o 13 também. Aqui a gente tem um relatório, um levantamento, esse é o capítulo 12, de todas as conquistas na terra de Canaã, esse é o capítulo que lemos aqui. E essa, para ser sincero, é uma passagem desafiadora para ser exposta, porque aqui, ao contrário das anteriores, não temos uma história corrida, Nós não temos uma situação aqui de guerra, de conquista aqui. Não é que nem as muralhas de Jericó, não é que nem o episódio em que Josué ora a Deus e para o sol. Mas uma coisa que eu devo lembrar a vocês, e eu também lembrei a mim mesmo quando fiz esse esboço, é que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o entendimento, Toda ela é útil. Não existe um texto na escritura que tenha sido mais inspirado do que o outro, Toda ela é inspirada por Deus e útil para. E a divisão de Josué, irmãos, ela consiste no seguinte, Nós vimos os capítulos de 1 a 4, e aí a gente viu sobre a entrada do povo na terra prometida. Dos capítulos de 1 a 4, o povo ele não tinha entrado ainda, ele estava passando ali pelo Jordão, eles estavam num progresso para entrar. Dos capítulos 5 a 12 aqui, a gente fecha esse, digamos, segundo bloco aqui hoje e inicia já o terceiro, que é a conquista da terra aqui, Eles tomam posse da terra. E agora, dos versículos 13 ao 21, eles já adentraram na terra, mas agora eles precisam conquistar alguns povos internos ali que estão e são pagãos ainda. Eles tomam posse da terra, mas ainda existem povos ali dentro que eles precisam tirar do meio deles. Eles vão continuar conquistando mesmo dentro dos limites. E os versículos 23 e 24, nós temos o desfecho, ali o discurso final de Josué, a sua despedida. E no capítulo 12, que a gente leu aqui, irmãos, temos uma descrição do que aconteceu, e aquilo que aconteceu foi prometido pelo Senhor. E o capítulo 12 é importante porque é a concretização daquilo que foi prometido pelo Senhor. Olha, ele fala da lista de reis conquistada por Moisés, versículos de 1 a 6. E a partir do versículo 7, ele vai mencionar as conquistas de Josué. Veja o versículo 4, vai dizer assim, olha, derrotou Og, rei de Bazã, um dos remanescentes dos Refaíns,
que morava em Astarote e em Edrei. Ele dominava no monte Hermon, em Salca e em toda Bazã, até a fronteira dos Jerusitas e dos Macatitas, e metade de Gileade, até a fronteira de Seom, rei de Esbom. Veja, isso está sempre sendo lembrado para o povo de Israel. Nós vimos que Jefté, hoje de manhã a gente viu isso, lembra isso para os filhos de Amon, né? Isso aqui está bem presente lá em Juízes 11. E aqui temos, olha, conquistas registradas em Números 21. Números 21 registram essas conquistas, reis antes do Rio Jordão. Sobre essas conquistas, Moisés ele comenta em Deuteronômio, capítulo 2, 26 a 28, diz assim, 26 e 27, diz assim: então, desde o deserto de Quedemote, mandei mensageiros a Seom, rei de Esbom, com palavras de paz, dizendo: deixe-nos passar pela sua terra, iremos somente pela estrada, não nos desviaremos nem para a direita, nem para a esquerda. Olha o que é que Moisés manda dizer a Seom: nós vamos entrar, nós não vamos nos desviar, nós vamos pela estrada e a gente não quer nada com a terra de vocês. A gente quer o que está além do Jordão. E aí o capítulo 3 de Deuteronômio vai destacando como Deus dá a terra ao povo de Israel e tira daquele povo, porque eles não queriam deixar o povo de Israel passar, a vitória sobre Og. E olha, capítulo 12 de Josué está mencionando isso mais uma vez. Reparem como isso, irmãos, o que a gente tem que frisar aqui é o peso que esse texto tem para o povo judeu. Alguns comentaristas vão dizer que Og, ele vai ser citado nos credos dos judeus. É como se Og fosse o nosso Pilatos no credo apostólico. Eles declaravam a sua fé dizendo assim, ó, padeceu sobre o poder de Og. Olha como Og é mencionado aqui. Abramos, por favor, no Salmo 135, por favor. Olha o que diz a palavra de Deus no Salmo 135, versículos 11 e 12. Diz assim, Salmo 135, versículo 11: Seom, rei dos amorreus, Og, rei de Bazã, e todos os reis de Canaã, e a terra deles deu em herança a Israel, seu povo. Olha o Salmo 136, versículos 19 e 20. Salmo 136, 19 e 20. Diz assim, ó: matou Seom, rei dos amorreus, porque a sua misericórdia dura para sempre. E matou Og, rei de Bazã, porque a sua misericórdia dura para sempre. Neemias 9, 22 vai dizer assim: também lhes deste reinos e povos, cujas terras repartisses entre eles, assim como conquistaram a terra de Seom, rei de Esbom, e a terra de Og, rei de Bazã. Veja, aqui Neemias é pós-cativeiro, né? Deus já concedeu muitas bênçãos ao povo, mas eles não esquecem de Seom e Og. Eles não esquecem dessas vitórias. E por que esses registros são tão importantes? A primeira coisa que a gente tem que entender é que as bênçãos novas não devem fazer a gente esquecer as bênçãos antigas. Nem a glória do presente deve fazer a gente esquecer dos sofrimentos dos nossos irmãos do passado. Aqueles que deram a vida. Existem homens que deram a vida, irmãos, para estarmos onde nós estamos. E lembrar deles é um ótimo exercício para fortalecer a nossa fé. O que Josué conquistou, o que Josué realizou, olha o que é que ele fez. Ele conquista 12 reis em um dia. Mas isso não faz ele esquecer das conquistas do passado, do que Deus fez por meio de Moisés. E por que isso é importante? Porque isso mostra unidade na palavra. Não importa o líder humano que está à frente de Israel,
se é Moisés, se é Josué, o grande líder está vivo e ele está sempre à frente do povo. E esse é o princípio, é que ele jamais desamparou, desde o princípio, jamais desamparou o povo. Prometeu uma terra para eles e cumpriu isso. O escritor aqui, ele está exaltando a unidade. Tanto é que nos próximos capítulos, nós ainda não chegamos nele, aqui a gente tem as 2,5 tribos, elas vão voltar do Jordão, né? E eles vão fazer um memorial lá, além do Jordão, no leste do Jordão, para lembrar dos feitos do Senhor. E Josué fica sabendo desse memorial e pensa que eles estão adorando ao Senhor em outro memorial, estão adorando a outros deuses. Fica meio que um boato aí. E Josué vai, atravessa o Jordão para tirar satisfação com o povo. E se a resposta for errada, aquelas tribos iriam padecer. Aqui é uma situação séria que a gente vai ver no futuro. E é interessante a fala dessas 2,5 tribos, que eles vão dizer assim, ó, nós fizemos esse altar, não para adoração, mas para lembrarmos a nós e a nossos filhos sobre as conquistas do Senhor. É meio que uma resposta certa aqui, né? E eles vão dizer, para que haja unidade no meio do povo. Esse memorial é para lembrarmos de Josué, não é para adoração, é para que haja unidade. Essas memórias, esses registros, eram para que o povo não esquecesse. Irmãos, sabemos como é difícil mantermos as lembranças das bênçãos do Senhor vivas em nossa mente. Como é fácil nós esquecermos. Essa é uma tendência muito comum dessa geração, por exemplo. Nós não ouvimos os nossos pais, nós não ouvimos os nossos avós, aqueles que são mais velhos, aqueles que têm uma certa experiência. Quantas vezes nós casados e a gente diz, poxa, olha o que meu pai dizia e eu não ouvia. E realmente é verdade, olha o que meu avô dizia. Os nossos melhores amigos não são os mais velhos, não são aqueles que têm mais experiência, não são aqueles que têm mais sabedoria. São as pessoas da nossa idade, não é? É mais fácil termos amigos da nossa idade, porque é da nossa geração, pensa como a gente pensa. E isso não é pecado ter amigo da nossa idade, mas também é o menosprezar, não é? A sociedade trata o idoso, trata aquele que tem mais experiência como caduco, ele está ultrapassado, ele não é para ser ouvido, o que ele fala não tem sentido. Abrace o novo, sempre abrace o novo. O novo é sempre melhor. Facilmente as pessoas esquecem de onde vieram. Og, rei de Bazã, Og e Bazã, eles estão mortos aqui, mas eles ainda falavam. Eles ainda falam. A derrota deles fala até hoje para os judeus. Como é fácil, irmãos, nós esquecermos o que Deus separou para nós e como Ele nos trouxe até aqui, como nós devemos obedecê-lo. É só nós pegarmos a forma como as pessoas cultuam nos dias de hoje. Olha, é fácil as pessoas colocarem as coisas novas no culto. Novos formatos, novos elementos, o apego pelo novo. O novo é sempre melhor do que o passado. Como é fácil a gente abandonar os nossos pais, teologicamente falando, e nos apegarmos a uma ideia nova. A gente faz isso com muita facilidade por causa da nossa natureza pecaminosa. O Senhor está trazendo unidade aqui. Olha, a gente leu uma lista de reis aqui, não é? Cada rei que é conquistado. E no final, meio que Josué fecha a conta aqui no versículo 24. Ao todo, 31 reis. Parece que é uma lista monótona, né? Poxa, para que eu ficar sabendo o nome desses reis? Como é que eu posso tirar um ensinamento daqui? Você, pai, como é que pode tirar uma devocional daqui, né? Dessa lista aqui. E eu acredito que Calvino entendeu muito bem esses versículos,
Porque ele vai dizer assim, abre aspas, mas embora cada um deles mencionados resumidamente, tiveram mais detalhes anteriormente, revelam uma excelente razão para serem colocados aqui diante dos nossos olhos, como uma figura da bondade de Deus, provando que existe uma completa ratificação e uma completa realização do pacto feito com Abraão, como anunciado em suas palavras, a tua semente eu darei a esta terra. Calvino está dizendo, ó, tudo isso, cidade por cidade, rei por rei, é para que aquilo que Deus falou atrás, é a prova de que se cumpriu. É a prova de que essas promessas foram cumpridas e que Ele é poderoso para cumprir. Quando nós lemos esses versículos, nesse contexto, eles não são tediosos. Eles não são cansativos. Na verdade, isso aqui deve nos animar, deve nos encorajar. Esses relatórios aqui, irmãos, eram cânticos para o povo. Olha, o Salmo 135, 136 são cânticos aqui. É o resultado do cumprimento da promessa. Cada rei conquistado, cada um é citado no final, 31 ao todo. Deus não nos diz apenas como que deve ser louvado. Ele diz como deve ser louvado. A razão pela qual nós devemos louvá-lo. A razão pela qual, os detalhes de como devemos adorá-lo. Essa é uma prática muitas vezes errada nas nossas orações. É o que Josué não está fazendo aqui. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez. Obrigado por todas as tuas bênçãos do mês todo. Pronto. Tá orado, né? A gente não quer especificar os detalhes, como ele fez. Nós precisamos ser treinados até para reconhecer a bondade de Deus. Até para agradecer a Deus. Nós não sabemos como orar. Não sabemos orar como convém. Deus, Ele sabe tudo que Ele fez por você. Ele sabe tudo que Ele fará por você. Mas Ele quer ouvir da sua boca. Ele quer ouvir os detalhes. Para quê? Porque Ele gosta de massagear o ego dele com tudo que Ele fez por você? De forma nenhuma. É para que nós tenhamos mais intimidade com Ele. Para Ele ser glorificado. E porque isso é bom para nós. Não para Deus, porque Deus não pode ser melhorado. Mas para nós. Nós vamos conhecer mais a Deus se nós repetirmos as bênçãos que Deus nos dá detalhadamente em oração. Se fizéssemos isso, teríamos pensamentos mais elevados sobre Deus. Se pensarmos de um modo genérico, teremos uma visão genérica de Deus. É o que o salmista lá no Salmo 143, ele vai dizer assim, versículo 3, ele está aflito aqui, ele vai dizer assim, pois o inimigo tem perseguido a minha alma, tem lançado por terra a minha vida, tem me feito habitar na escuridão, como aqueles que morreram há muito tempo. Por isso, dentro de mim esmorrece o meu espírito, e o meu coração está aflito. Mas no versículo 5, ele vai dizer, olha o que ele diz, lembro-me dos dias de outrora, penso em todos os teus feitos e medito nas obras de tuas mãos. Ele fica tranquilo, ele está em paz agora, porque ele lembra, ele traz à memória os feitos de Deus. Na devocional de sua casa, nas orações que você faz em família, ore por coisas específicas. Seja grato. Mostre isso ao seu filho. Mostre isso à sua esposa, aos seus filhos. Que você ora, que você valoriza as grandes e as pequenas coisas. Lembre das coisas passadas. É bom lembrar das suas aflições. E como Deus livrou você dessas aflições. Como nós nos ferimos e como Deus nos livrou. É importante para a gente honrar a Deus, para a gente exaltar a Deus. E isso vai ser bom, não para Deus, irmãos, vai ser bom para a gente. Isso vai fortalecer a nossa fé. Oração é bom para a gente. Quanto melhor a gente orar, melhor para a gente. Melhor para a nossa vida espiritual.
Essa vitória, irmãos, ela aponta para a segunda vinda de Deus, para a segunda vinda de Jesus, de Cristo. Essa vitória aqui, e todas essas aqui, como diz lá no capítulo 11 de Apocalipse, diz assim: o sétimo anjo tocou a trombeta, houve no céu vozes fortes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todos sempre. Ele não vai conquistar apenas Zog, ele não vai conquistar apenas Canaã, os filisteus, a Babilônia, os gregos, o romano. Ele é o rei de toda a terra, todos eles, todo o mundo será vencido. Essa é a promessa de Apocalipse. Essa é a esperança e a certeza da igreja do Senhor. Esse capítulo, irmãos, capítulo 12, ele nos fala sobre unidade. Gratidão por tudo que Deus fez, os detalhes do que ele fez. Esse texto não é cansativo, esse texto não é tedioso, esse texto é animador, nós lembrarmos de tudo isso. E aí nós seguimos, irmãos, seguimos no capítulo 13. Existem alguns detalhes aqui no capítulo 13 que são importantes. Nós vemos na história de Israel. Primeiro, versículo 1. Josué era bem idoso e o Senhor lhe disse: você já é bem idoso e ainda ficou muita terra para ser conquistada. Olha os versículos 6 e 7. Diz assim: todos os que habitam nas montanhas desde o Líbano até Misrefote-Maim, todos os sidônios, eu os expulsarei de diante dos filhos de Israel. Reparta, pois, a terra por herança a Israel, como ordenei a você. Distribua agora a terra por herança às 9 tribos e meia, as nove tribos e a meia tribo de Manassés. Esse bloco, irmãos, mostra aqui um Josué idoso, e já está velho aqui. E o Senhor confirma aqui que ele iria dar tudo a Israel, né? Essas terras seriam de fato conquistadas, mas aqui o problema é que muitos pagãos ainda estão morando nela, como eu disse. Existem essas batalhas internas, e aqui Josué não vai contemplar a conquista total, porque ele está velho. Essa é a questão aqui. Olha, você está idoso, Josué, mas eu estou confirmando aqui as minhas promessas. E divida a terra, né? Faça a sua parte. Eu vou dar a terra a essas 9 tribos e meia, né? Lembre, são 12, 9 tribos e meia. De um lado do Jordão, do lado leste, as 2 tribos e meia aqui, né? Quando foi, irmãos, na história de Israel, que Deus ele prometeu essas terras ao povo? É interessante, Deus ele faz a promessa quando Moisés morre: eu vou dar toda a terra prometida a Canaã. Ele faz isso quando chama Moisés, quando Moisés morre, ele confirma isso aí. E aqui a gente tem a mesma repetição. Josué está no final da vida e ele vai passar isso para o povo. Ele vai estabelecer os limites dessa terra. Versículo 6, eu os expulsarei de diante dos filhos de Israel, reparta, pois, a terra por herança a Israel, como ordenei a você. Então aqui é essa divisão, é essa preparação para a morte de Josué, mas eu tenho aqui alguns versículos perigosos. Alguns versículos que a gente tem que ligar o alerta aqui na narrativa. Veja o versículo 8. Versículo 8 diz assim: com a outra meia tribo, os rubenitas e os gaditas, já receberam a sua herança do outro lado do Jordão, para o leste, como já lhes tinha dado Moisés, servo do Senhor. Ele está dizendo, as 2 tribos e meia já têm a terra deles. É só eles voltarem e habitarem, mas eles têm também o desafio de expulsarem os inimigos. Tem muito inimigo lá ainda morando. Veja o detalhe no versículo 13. Capítulo 13 e o versículo 13. Olha que interessante. Porém, os filhos de Israel não expulsaram os jesuritas, nem os macatitas. Pelo contrário, Jesu e Macate permaneceram no meio de Israel até o dia de hoje. Veja, aqui, né,
essas ocorrências, essas pequenas ocorrências, elas vão acontecer a partir de agora na narrativa do livro de Josué. Principalmente entre os capítulos ali 15 e 17, a gente tem muito desses relatos. Porém, os povos tais, eles não expulsaram. Porém, os povos aqui, eles deixaram ficar, eles negociaram com eles. A gente tem vários desses relatos aqui. Nesse caso aqui, são os Gesuritas e os Macatitas. E aqui nós temos uma acusação direta. Temos que ficar antenados. Eles cumpriram, mas não cumpriram tudo o que Deus falou. Uma coisa é, irmãos, invadir o território, conquistar o território. Eles conquistaram. Outra coisa é perseverar em ocupar aquele território. Era outra missão aqui. E o que foi dado a eles teve uma obediência incompleta. É isso que a Bíblia está começando a nos mostrar. Veja, dos versículos 14 aqui em diante, né, até o final do 13, ele mostra aqui o encorajamento, né, dos versículos 15 ao 23. Temos a herança de Rúben, na parte leste do Jordão. Rúben vai ficar com essas terras. Do 24 ao 28, a herança de Gade. Do 29 ao 31, essa meia tribo de Manassés, que vai ficar na parte leste do Jordão. Veja, se a gente pegar os relatos aqui, Rúben tinha Aroé, o vale de Arnon, Esbom, territórios férteis aqui, bênçãos, irmãos, presente para aqueles povos. E no meio desses relatos é interessante porque, dando o relato, ele vai lembrando do que Moisés conquistou, do que Deus conquistou por meio de Moisés. Por exemplo, leia o versículo 10. Versículo 10 vai dizer assim: e todas as cidades de Seom, rei dos amorreus, que reinou em Esbom, até a fronteira dos filhos de Amon. Olha como tem um novo, que é a terra de vocês, mas temos que lembrar dessas conquistas. Elas estão sempre presentes. Versículo 12. Todo o reino de Og em Bazã, que reinou em Astarote e em Edrei, que ficou do resto dos refaíns, a qual Moisés derrotou e expulsou. Veja que ele simplesmente não dá a terra, você fica com isso. Ele está relembrando, ele fala como Moisés vai, as conquistas são repetidas. Versículo 21, e todas as cidades do Planalto, e todo o reino de Seom, rei dos amorreus, que reinou em Esbom, a quem Moisés derrotou, bem como os príncipes de Midian, Evi, Requém. Isso é importante. Olha o que ele faz no versículo 22. É interessante isso aqui. Além de outros que foram mortos, os filhos de Israel também mataram a espada Balaão, filho de Beor, o adivinho. Veja, ele cita Números 22 aqui. Ele cita uma conquista antiga, ele fala de Balaão. Por quê? Porque ele está sempre trazendo memória, histórias antigas. Existe unidade nessa história. Aquele que começou a boa obra, ele há de terminar. É o que eu falei no Salmo 143. Eu estou aflito, mas eu lembro-me dos dias de outrora. Penso em todos os teus feitos e medito nas obras de tuas mãos. Eu estou aflito, mas eu lembro nos dias de outrora. Quem disse, meus irmãos, que o Senhor não é nostálgico? Nós podemos usar a nostalgia para a glória de Deus. Quando olhamos para trás e vemos as bênçãos de Deus, de onde Ele nos tirou e onde nós estamos. Assim nós praticamos a boa nostalgia. Não fazer como o mundo. O mundo, ele olha para o passado e ele diz: o passado é sempre melhor. O passado é sempre melhor. O presente não presta. O futuro também não presta. É sempre melhor o passado. O único passado que era melhor era antes do pecado, meus irmãos. Depois do pecado, nada novo debaixo do sol. As pessoas só vivem numa época que elas não eram vivas. E elas dizem: era muito melhor. Mas lembrar do passado e dizer assim: olha, o meu povo, o povo de Israel, recebeu a fidelidade de Deus. Eu sou esse povo, eu faço parte desse povo. E do mesmo jeito que o Senhor estava com esse povo nesta época, o Senhor está comigo, porque eu faço parte desse povo. Esta é a boa nostalgia.
Se você não vê nada de bom agora, olhe para a criação, olhe para o céu, se olhe no espelho. Veja o que é que Deus fez, leia a Bíblia. Olhe o que é que ele faz, ele arranca Israel do cativeiro. Ele arranca Israel da escravidão. Ele nos arranca da escravidão através para a nossa redenção. Irmãos, eu olho para trás e eu encontro forças para seguir, mesmo não enxergando, irmãos, um palmo na minha frente. Mesmo não tendo ideia, poxa, como é que eu vou resolver esse problema? Olhe para trás e veja o que Deus fez por você. Olha o versículo 33. Porém a tribo de Levi, Moisés não deu herança. O Senhor, Deus de Israel, é a sua herança, como já lhe tinha dito. Esse é um detalhe interessante, também é dito isso no versículo 14 do capítulo 13, diz assim: foi somente a tribo de Levi que Moisés não deu herança. As ofertas queimadas do Senhor, Deus de Israel, são a sua herança, como já lhe tinha dito, né? Os levitas, eles não têm eles não viviam da terra, né? Eles viviam da arrecadação das outras tribos, né? O trabalho deles não era plantar e colher como as outras tribos, eles viviam diretamente da herança do Senhor. Não que as outras tribos não vivessem da herança do Senhor, né? Mas aqui nós temos a ideia de que aquilo que eles iriam receber não seria plantado por eles. Eles tinham um trabalho específico. E nos outros capítulos irá ser detalhado sobre a tribo de Levi, mas vale a pena a gente ressaltar aqui, porque aqui ele já começa a introduzir. Ele começa a introduzir em Levi, ele começa a introduzir aqui que, olha, eles deixaram uns povos aqui, outros ali. Isso é importante. E por isso que a gente está estudando Juízes, porque o que é Juízes? Juízes é o resultado disso aqui. Por que Juízes existe? Por causa desses pequenos versículos, né? É isso aí. Então, irmãos, para aplicar tenho 4 aplicações rápidas sobre esses capítulos. O primeiro é o seguinte: esses textos que nós vamos acompanhar a partir de agora, né, a partir do capítulo 12 em específico, eles são os típicos capítulos que, quando você faz a leitura continuada das Escrituras, você para, né? Você diz assim: não, eu vou pular, ou eu não vou parar de ler, não, estou desanimado, né? Por quê? Porque muitos não veem sentido nesses relatos aqui. Existem comentaristas, eu gostei dessa comparação, eles comparam esses capítulos de relatório de árvore genealógica também, como um móvel que fica exposto na sua casa. Aquele móvel de família que muitos que vão de fora, eles não veem sentido de você estar conservando aquele móvel. Aquele móvel que você gasta dinheiro para conservar ele, você quer que esteja ali. Por quê? Porque só você que é da família entende o real significado daquilo. Eu gostei desse exemplo, dessa analogia. Você vai reparar ele, você vai manter ele. E as pessoas de fora dizem: por que ele gasta dinheiro com esse móvel, né? Com isso aqui que não faz mais sentido. Mas você vê um grande significado, porque aquilo ali faz parte da sua história. Irmãos, a gente tem que parar de ler esses capítulos como se essa história não fosse nossa. Como se essas conquistas não fizessem parte da nossa história. A gente tem que parar de ler a Bíblia como se ela falasse de um povo que você não faz parte. Um povo antigo, o povo de Israel, que a gente não tem nada a ver com isso. Não, cada vitória do povo de Israel é a vitória da igreja do Senhor, do Israel de Deus. Essas conquistas aqui, os descendentes das árvores genealógicas, eles passam a ser valiosos quando a gente pensa dessa maneira. Isso aqui é a nossa família. Isso aqui é a nossa história. Nós somos a igreja do Senhor. A gente precisa ler esse capítulo com o mesmo empenho
com o mesmo amor, com a mesma intensidade, com a mesma dedicação de qualquer outro livro da Bíblia. E quem são os de fora? São os descrentes. Eles não entendem. Se eles não forem da família, eles nunca vão entender por que a gente mantém esse livro. Por que a gente vem todo domingo meditar no mesmo livro. Falar aqui desse povo que é tão pecador, que desonrou tanto a Deus, mas que Deus ele tem um amor por esse povo. E a misericórdia de Deus é ressaltada em cada letra que a gente observa na palavra de Deus. A gente tem que valorizar esse livro, porque esse livro fala da nossa história e mais, acima de tudo, fala do Deus que mudou a nossa história. Exalta o Deus que mudou, o Deus poderoso, o Deus que criou todas as coisas. Segundo, irmãos, o que a gente pode tirar aqui com a velhice de Josué é que a fraqueza, que a velhice, que a morte dos líderes da igreja, aqui Israel representa a igreja, nunca são um impedimento para Deus cumprir as suas promessas. As promessas de Deus vão continuar, mesmo depois de Josué. É isso que ele está dizendo, olha, o trabalho é meu, passa as ordens aí para o povo, Josué. Porque o trabalho vai continuar. Se Bereia não fosse plantada por nós, irmãos, ela poderia muito bem ser plantada por outros. Por quê? Porque o trabalho não é nosso. Você consegue entender isso? Se a gente, há 1 ano e 2 meses atrás, dissesse assim, não, para plantar essa igreja, Deus poderia arranjar outras pessoas e nesse mesmo espaço, e nesse mesmo local, plantar a igreja e fazer o seu trabalho. Glória a Deus, temos o privilégio que Ele nos escolheu para esse grande trabalho, para esse árduo trabalho. Na verdade, é um privilégio servir a Deus dessa forma. A gente precisa honrar esse privilégio. A gente honra com o nosso serviço. A gente honra com as nossas orações, com a nossa dedicação, com o nosso cuidado. Moisés morreu. Agora é a vez de Josué. Josué está ficando velho. Agora é a vez do povo. Líderes, eles são substituíveis. Pessoas passam, mas a promessa não muda. A promessa, ela continua. Porque o maior pastor da igreja, ele não morreu. Na verdade, ele morreu. Mas ele ressuscitou. Ele foi o primeiro a ressuscitar. E ele vive está. Ele é o maior pastor da igreja. E ai de nós se não ouvirmos a sua palavra. Porque se nós não ouvirmos, seremos substituídos. E o trabalho de Deus vai continuar. Porque é de Deus. Não é nosso. Penúltimo, irmãos. Olha o versículo 13, eu vou reler. Porém, os filhos de Israel não expulsaram os jesuritas, nem os macatitas. Pelo contrário, Jesu e Macate permaneceram no meio de Israel até o dia de hoje. Entendam uma aplicação aqui direta para a gente. Uma obediência incompleta não traz uma crise imediata. Isso é importante. Mas temos aí o livro de Juízes, como eu falei. O livro de Juízes é o livro das crises. Juízes acontece por causa desses versículos aqui. E eu já disse, aplicando uma das vezes em Juízes, não é fácil terminar bem. Não é fácil. Quando você começa algo, para você terminar, é bronca. Às vezes a gente começa animado para iniciar alguma coisa, um trabalho, um projeto. Às vezes não é tão fácil começar, mas se não é fácil começar, é mais difícil terminar. Pense num curso aí que você já fez, pense num trabalho que você teve que começar. É difícil, muitas falam do curso de universidade, né? É difícil de entrar e para sair, meu filho, é bronca. Não é fácil terminar bem. Às vezes, muitas vezes, a gente desanima no caminho, a gente desiste, a gente cansa, a gente começa tão bem, mas permanecer é difícil. Só que tem uma coisa, irmãos, constância é uma característica do crente.
É uma característica nossa. É isso que diferencia a gente do mundo. As pessoas são atraídas e elas confiam em nós por causa da nossa constância no Senhor. Por causa da fidelidade de Deus. Isso passa para nós. Precisamos imitar esse caráter de Cristo, fidelidade, para perseverarmos até o fim. Muitas vezes a gente pode se pegar negociando com o pecado. A gente quer fazer um acordo de paz com o pecado que já foi vencido na cruz. É isso que o povo de Josué está fazendo aqui. Não existe paz com o pecado. Se a gente não resolve o problema, se um problema não é resolvido na igreja, ele não vai ser esquecido, não. A gente só está adiando esse problema. Só que quando esse problema voltar, irmãos, ele vem muito pior. Ele vem muito mais complicado. O acordo de paz que Rúben, que Gade e meia tribo de Manassés aqui vai fazer com os inimigos vai resultar em Sísera. A gente está vendo em Juízes. Vai resultar em Abimeleque, em Eglon. Vai resultar nos filisteus, nos midianitas. É isso que vai resultar. Todos os calos que irão marcar Israel numa longa jornada de sangue, de guerras. Esses homens não pagaram por isso. Eles morreram tranquilo, deixando os povos morarem lá. Quem pagou? Os filhos deles, os netos deles, a próxima geração. Qual é o pecado, irmãos, que a gente está negociando? A gente tem que parar com isso. Seja na igreja, seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja no seu quarto, seja no seu coração. Isso será motivo de grandes crises lá na frente, caso isso não seja resolvido. E por último, irmãos, eu queria que a gente abrisse no livro de Lamentações, por favor. Lamentações de Jeremias. Lamentações, apenas um versículo. Capítulo 3, versículo 24. Lamentações 3, 24. Olha o que diz a palavra do Senhor. Diz assim, Lamentações 3, 24. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Irmãos, o contexto de Jeremias aqui é um contexto muito diferente do contexto de Josué. É um contexto de cativeiro. Aqui, nesse contexto, eles perderam tudo. E Jeremias, ele declara, a minha porção é o Senhor. A minha herança é o Senhor. Essa é a verdadeira herança do crente. É por isso, irmãos, que nós chamamos Jesus de o primeiro amor. Ele deve ocupar o primeiro lugar no nosso coração. E entender isso, que Cristo é a sua herança, que não existe nada mais precioso do que Ele, vai mudar a sua vida. Vai mudar a forma como você vê esse mundo. Abacuque, no capítulo 3, versículos 17 e 18, ele entendeu isso. E eu termino com esses versículos dizendo assim, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. Amém? Vamos